Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Êxodo, na NVI. Êxodo, capítulo 3, versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Queridos, quando a gente lê essa passagem e vê Moisés fazendo essa pergunta, ele, na verdade, ele está fazendo uma pergunta para si mesmo, com a certeza de uma resposta negativa, mas ele faz essa pergunta diante de Deus: quem sou eu? Hoje, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, é muito fácil a gente responder essa pergunta: quem foi Moisés? A gente tem toda a história dele, não só o começo, o meio, mas também o fim. Com certeza, queridos, se fosse para responder essa pergunta de bate-pronto, a gente diria: quem foi Moisés? Moisés foi um dos maiores líderes, se não o maior líder, obviamente, além de Cristo, o maior líder que esta terra já viu e já conheceu. Um líder de altíssima capacidade. Foi ele que enfrentou o império do Egito, foi ele que enfrentou Faraó, foi ele que, ou para ele que Deus entregou a lei, portanto, o maior legislador que essa terra já teve. Foi ele que conduziu 3 milhões de pessoas pelo deserto, um homem de extrema mansidão. Em Moisés, a gente vê características muito fortes, que a gente só consegue encontrar no reino de Deus, porque Moisés tem a capacidade de conectar, de unir, de fundir palavras que não costumam andar juntos. Em Moisés a gente encontra a simplicidade, mas a gente também encontra a excelência. Moisés, ele carrega nele, como eu disse, características que só são possíveis caminharem juntos se elas estiverem sendo vividas dentro do ambiente do reino de Deus. Como eu disse, em Moisés a gente encontrou a simplicidade, mas também encontrou nele a excelência. Em Moisés a gente encontra a autoridade, mas também encontra a mansidão. Em Moisés a gente encontra a liderança, mas também encontra a humildade. Normalmente essas palavras, queridos, elas não caminham juntos. Mas esse resumo, essa resposta que eu dei aqui, quem foi Moisés, e que eu resumi aqui nessas poucas palavras, introduzindo aqui nessa noite, elas são fáceis de ser respondidas porque eu fiz um balanço do fim para o começo e percebi aquilo que Moisés viveu. Mas, quando a gente lê esse texto e o momento em que Moisés estava vivendo, quando ele diz: quem sou eu para que livre o povo, os israelitas, da mão de Faraó? Quando ele faz essa pergunta, e que é revelada aqui nesse texto, nesse momento da vida dele em que Deus o está chamando a algo maior, quando Deus vai chamá-lo a algo maior, é um momento tão especial na vida dele, e é nesse momento em que Deus vai chamá-lo a algo maior, que esse questionamento vem ao coração dele. E Deus, queridos, Ele sempre está nos chamando a viver algo maior. Deus encontra, o contexto do texto que eu li, é Deus encontrando Moisés dentro de um deserto, fugindo, tentando escapar daquilo que ele nem acreditava mais ser, fugindo da sua própria identidade.
E à medida que Deus encontra Moisés e vai desvendar para Moisés o plano de Deus, que Deus quer realizar através da vida de Moisés, Moisés faz uma pergunta que talvez para muitos seja uma pergunta de desprezo, mas para ele foi uma pergunta sincera, incrédulo com relação a Deus. Mas Moisés estava sendo incrédulo com relação a ele mesmo. Eu sei que se você está aqui nessa noite, dentro de uma igreja, debaixo desse teto, sentado numa dessas cadeiras, é porque existe em você, no mínimo, um desejo pelas coisas de Deus e o desejo de viver coisas maiores diante do Senhor. Mas a grande verdade é que muitos de nós, quando somos chamados por Deus para viver esse maior, esse algo, esse profundo relacionamento e um profundo propósito com Deus, muitos de nós, a grande realidade é que dizemos não. Dizemos não para aquilo que Deus tem. E nós nos acomodamos aquilo que eu chamo de vida cristã média, uma vida cristã mediana. E a palavra média é da onde vem a palavra medíocre. Uma vida cristã medíocre. E Moisés está sendo sincero, ele está dizendo: quem sou eu? Tá bom, o que eu vivi até aqui. E é importante dizer para você que quando Moisés tem essa conversa com Deus, Moisés tem 80 anos. Quando você lê o livro de Êxodo, no capítulo 1, mostra toda a transição entre a escravidão, entre o momento em que o povo vivia debaixo da autoridade de José como governador do Egito e passa a ser escravo depois de 400 anos, a um profundo processo de escravidão do povo. O capítulo de número 2 de Êxodo, ele começa com um casamento. Um homem da tribo de Levi conhece uma mulher e se casa com ela. No versículo 2, essa mulher está grávida. No último versículo do capítulo 2, Moisés está no deserto. Entre o primeiro versículo do capítulo 2 e o último versículo do mesmo capítulo, se passam 80 anos. A gente lê e parece que as coisas aconteceram na outra semana, mas não, é uma vida inteira que se passa dentro do capítulo 2 de Êxodo. E Deus chama Moisés, e eu amo isso no Senhor, porque Deus também nos chama para que a gente viva além das nossas limitações e que a gente flua naquilo que Deus de fato quer para cada um de nós. Mas a grande realidade, eu vou dizer isso com muita propriedade, que o grande desafio da vida cristã, sem dúvida nenhuma, é o comodismo. A grande realidade é que o inimigo até não se importa que você venha à igreja, sei lá, uma vez por mês talvez, ou todos os domingos, desde que você se acomode a viver uma vida infrutífera, onde os anos vão passando diante de você, e ainda que você seja cheio de boas intenções, eu preciso lhe dizer que Deus, Ele tem um outro nível. E a gente pode fazer uma reflexão sincera aqui, nesse começo de noite, e eu gostaria até que você procurasse responder essa pergunta aí para você mesmo. Você realmente acredita que aquilo que Deus tem na sua vida é somente aquilo que você viveu até hoje? Você realmente acredita nisso? Ou você tem um sentimento, quase que uma convicção de que Deus quer te levar para algo muito maior, muito além daquilo que você já viveu? E talvez alguém aqui me responda: não, eu estou bem, eu estou feliz aí com o que tem acontecido e com os meus planos. Mas há uma palavra de Deus em Isaías 55:2, e o Senhor diz: assim como os céus são mais altos do que a terra. Observe essa distância. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus planos são mais altos do que os seus planos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente cria um ambiente na nossa vida em que a gente diz: tá bom. E a gente vive
dentro desse ambiente, como disse, de mediocridade. Eu estou falando aqui das coisas de Deus. E ainda que a gente rompa em tantas coisas, parece que daquele jeito está bom. Moisés estava dizendo um sonoro não de outro jeito. Olha, eu preciso que Deus, que tu entenda que o teu plano é tão grande e aquilo que tu tem para fazer é tão maravilhoso e eu acredito que vai acontecer. Mas quem sou eu? Eu estou fora dessa grandiosidade, eu estou fora do tamanho daquilo que tu tem para mim. Não seria melhor, talvez ele questionasse o endereço, Deus, eu acho que tu veio no endereço errado, tu bateu na porta errada, porque quem sou eu? Moisés, querido, estava se enxergando a partir daquilo que ele havia vivido até aquele momento. E antes que alguém aí, comece a endurecer o coração no que diz respeito, não, mas eu já vivi muitas coisas e tal. Eu estou falando de um homem de 80 anos. 80 anos. Que já tinha vivido toda uma vida e que estava já até, quem sabe, cansado dos seus próprios dias. O que Moisés estava vivendo é o que muitos de nós também vivemos. Nós nos enxergamos a partir dos rótulos, dos nossos fracassos, dos nossos acertos, mas também dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando Deus chega diante de nós com algo que é grande, que é maravilhoso, a gente declina, a gente diz, não, tá bom assim, me deixa aqui, eu estou vivendo a vida, olha, eu já passei muita coisa. E eu preciso dizer para vocês que quando Moisés questiona quem sou eu, ele estava de fato questionando a sua própria identidade. A gente fala muito pouco a respeito dos primeiros dias de Moisés, mas Moisés desde antes de nascer, Moisés entrou na mira, o que eu chamo na mira para ser ninguém. A gente está falando de um homem que nasceu numa família de escravos. A família de Moisés era uma família de escravos no Egito. O que existe de expectativa dentro de uma família de escravos? Nem passe pela sua cabeça que a gravidez de Moisés, quando a sua mãe gestou Moisés, foi planejada. Talvez seria uma das últimas coisas que eles quisessem que acontecessem. Eles não planejaram essa gravidez. Os pais de Moisés viviam de sofrimento, angústia, amargura e violência. Há um versículo, ou melhor, 2 versículos em Êxodo mesmo, que resume o que era a vida da família de Moisés e do povo. Êxodo 1, versículo 13 e 14 diz assim: e Faraó os sujeitou a cruel escravidão. Escute agora isso. E tornou-lhes a vida amarga. A família de Moisés, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, era uma família de escravos, debaixo de violência e amargos. E no meio dessa amargura, a mãe de Moisés, ela engravida. E o que é pior, existia um decreto que todos os meninos, filhos dos hebreus, deveriam ser mortos. Então nós estamos diante de uma família que, além de sofrer de uma profunda amargura, com certeza torceu para que, durante aqueles 9 meses, para que uma vez que eu estou grávida, pelo menos que venha uma menina. Mas quando nasce, é um menino. Então o pavor daquela gestação, um ambiente de medo, 9 meses de terror além do terror, 9 meses de pavor. Essa foi a estreia de Moisés nesse mundo. Foi aí que Moisés nasceu. Mas eu pergunto, quantos de nós não viemos a esse mundo sem ser desejados? Ou quantos de nós, de alguma forma, nasceram em famílias amargas? Talvez aqui seja a melhor definição para a família de muitos. Famílias completamente amargas. Famílias envolvidas por tantos sentimentos. E ali, quantos de nós não nasceram ou não nascemos em famílias assim? Esse menino nasce e essa mãe tenta segurá-lo por 3 meses. E após 3 meses,
Acredito que para não ver o seu filho ser morto a espada na sua própria frente, e quem é mãe aqui deve imaginar o que é isso. Ela faz ali um cesto de junco, ela betuma para que o cesto não afunde, ela coloca o menino ali e ela solta o menino no rio Nilo. E a grande realidade é que, ainda que essa palavra seja forte, mas o que ela faz ali é abandoná-lo. Ela não tinha talvez escolha, mas a palavra é abandono. Não, pastor, essa palavra é meio forte, mas a Bíblia usa essa palavra. Atos capítulo de número 7, versículo 20 e 21, falando de Moisés, diz: naquele tempo nasceu Moisés, era um menino extraordinário, por 3 meses foi criado na casa de seu pai. Escute agora: quando foi abandonado. Essa palavra está na Bíblia. E a filha de Faraó o tomou para si, para ser sua mãe. Ele foi abandonado porque a Bíblia, ela está sendo escrita do ponto de vista de Moisés. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó encontra o cesto, o menino está chorando, gritando. Por quê? Porque o menino sente tudo aquilo, e a psicologia explica isso, esse sentimento de abandono, achou chorando ele. Assim, queridos, começou a vida de Moisés. Violência, abandono, medo, amargura. Por intervenção divina, que Deus tinha um plano, a filha de Faraó, que estava se banhando no rio, encontra aquele cesto, e ao abrir, vê aquele menino, e imediatamente identifica como sendo um filho de um dos hebreus. E a irmã de Moisés vem, vocês conhecem a história, e a filha de Faraó pega aquele bebê chorando, e a irmã de Moisés encosta ali, obviamente por um plano de Deus, e aquela filha de Faraó pega aquele menino e entrega para a irmã de Moisés, e a irmã de Moisés entrega para a mãe, para que a mãe amamentasse, segundo a ordem da filha de Faraó, aquele menino. A vida dele, ele foi livre da boca da morte. E agora, olha que coisa interessante, não é lindo? O filho que a mãe havia abandonado por causa das circunstâncias acaba voltando para ela, e ela tem a oportunidade de amamentá-lo, e depois de amamentá-lo, devolvê-lo à filha de Faraó. E eu fiquei meio chocado quando eu estive no Egito. A gente teve uma informação lá que eu falei: rapaz, é isso mesmo? E todos os livros lá e todos os registros apontam que uma criança egípcia era amamentada até os 6 anos. Não era uma amamentação aí de 9 meses, não. Era literalmente, talvez daí tenha vindo a expressão: esse aqui mamou até de pé. É daí que vem essa expressão. Um menino de 5, 6 anos, aí que era desmamado. Então esse Moisés, ele som. Quem está me ouvindo? Agora vai com eco e tudo. Queridos, literalmente esse menino, ele viveu com a mãe até os 5, 6 anos. Você sabe que uma criança de hoje, de 5, 6 anos, já está em período escolar. Essa criança já está formada, já sabe muito bem o que os pais pensam, do que é certo e do que não é. Essa criança já conhece o Deus dos pais. Mas com essa idade, 5, 6 anos, a mãe pega e leva até a filha de Faraó, e olha para o próprio filho e diz: essa é tua mãe, não sou eu. Agora você fica aí, vira as costas e vai embora. E talvez, agora Moisés vai morar no palácio, e talvez para alguém mais materialista aqui, alguém diga: pô, venceu na vida. O moleque era um pobre, um pé rapado, e agora foi morar num palácio. Isso é só para quem tem um coração materialista. E qualquer um de nós que está aqui, tenho certeza, sabe que nada substitui uma família. Nada substitui. Esse menino é colocado na faculdade do Egito, e ali esse menino começa a aprender ou desaprender tudo a respeito do seu Deus.
tudo aquilo que ele havia aprendido. Mesmo com tantos traumas, e com tantas angústias, e com tantos problemas, esse menino se destaca. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega na idade de 40 anos, ele já havia sido instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Amém? Não, gente. Tinha uma confusão dentro dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sirvo esses deuses aqui do Egito, ou aquele Deus que aquela mulher que cuidou de mim me ensinou? Existe uma confusão dentro de Moisés. Mesmo que ele já tivesse feito talvez todas as faculdades disponíveis na terra, existia uma confusão dentro dele. Talvez você está aqui e você já fez tantas coisas na vida, talvez tantos cursos, talvez você seja extremamente estudado, ok. Talvez você teve oportunidades. Moisés se tornou poderoso em palavras e obras. Moisés era um homem extraordinário, mas dentro dele havia algo não resolvido. Havia uma crise de identidade. E quando ele chega nos seus 40 anos, ele decide que vai resolver esse problema. Ele diz: não quero mais saber, eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu não consigo ser feliz, mesmo tendo o que tenho, mesmo tendo alcançado o que alcancei. Então ele vai resolver um problema e ele vai dizer com ele mesmo: eu vou resolver meu problema de identidade. Quer saber de uma coisa? Eu decido aquilo que eu vou ser, e eu vou ser um hebreu. Eu não vou ser egípcio. O Deus que aquela primeira mulher plantou no meu coração queima dentro de mim, e eu quero ser um hebreu. Só que Moisés, querido, ao tomar essa decisão, decide também atropelar as coisas. Então ele sai no outro dia, no campo de trabalho, e ele vê um egípcio maltratando, batendo num hebreu. E ele entra para defender o hebreu, e ele mata o egípcio. E quando ele mata o egípcio, está decidido, publicamente agora. Ainda que a Bíblia diz que esse pecado dele, e tem características de pecado, porque a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 2:11, que ele olhou para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio. Essa é uma descrição do pecado. Quando o homem peca, é como se ele olhasse para todos os lados e tivesse a plena certeza de que ninguém está vendo. Então peca. E quando peca, enterra na areia. E não precisa ser um estudioso para saber que nada deve ser enterrado na areia, porque hoje tem uma montanha aqui, mas depois de uma madrugada não tem mais, por causa do vento no deserto. E no dia seguinte está lá o pecado de Moisés exposto. Mas no dia seguinte, Moisés sai no campo com uma certeza: se eu matei um egípcio, então todo mundo sabe agora, a galera dos hebreus aqui sabe que eu sou deles. Eu tenho a identidade deles. E quando ele chega no campo, 2 hebreus estão brigando agora. 2 hebreus estão discutindo. E ele chega no meio da discussão e diz: meus irmãos, observe como ele tinha a plena certeza de que agora estava aceito. Meus irmãos, não façam isso. E um dos hebreus olhou para ele e fez a pergunta que perseguia ele a vida toda, e que perseguiu até quando encontrou Deus: quem você pensa que você é? Por acaso você acha que você é chefe entre nós? Ou que alguém te instituiu cabeça entre nós? Se a gente não parar de brigar aqui, você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? Quando o hebreu diz isso para ele, ele diz: como que esse cara está sabendo que eu matei o egípcio? O pecado veio à tona. E quando ele é questionado dessa forma, ele descobre que ele era egípcio, tentou ser hebreu. Não, ele era hebreu, tentou ser egípcio, decidiu ser hebreu, e agora ele não era nem egípcio nem hebreu. Ele começa a fugir. Fugir. Ele não era aceito. Ele não era aceito de um lado e nem do outro, e eu sei que muitos aqui têm problema com aceitação. Quantos
Ou quantos viciados que começaram o seu vício para serem aceitos? Quantas meninas se entregam aos seus ficantes para serem aceitas? Quantos permanecem ou vivem relacionamentos terríveis porque tem uma tremenda necessidade de aceitação, isso não está resolvido, e pela falta de se aceitarem, de descobrirem quem são, escaparem da crise de identidade, muitos vivem, queridos, o que Moisés estava vivendo. Moisés não foi aceito, Moisés fugiu. É como se ele dissesse: não tenho raiz, não tenho propósito, não sei de onde vim, não sou aceito por ninguém. E Moisés foge para o deserto para viver escondido. Queridos, essa é a história da maioria de nós. Quando sofremos, a gente entra dentro de um deserto, e a gente corre para o deserto, querendo correr para o deserto mesmo. O salmista, no Salmo de número 55, versículo 5, ele diz assim: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, então eu disse para mim mesmo: quem dera eu tivesse asas como de uma pombinha, voaria até encontrar repouso. Aí olha o que ele diz: sim, ele está convicto, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Quantos de nós vivemos fases na vida? A fase de Moisés era uma fase de fuga. Um cara mega estudado, mega articulado, poderoso em palavras e em obras. Agora está fugindo. Está fugindo porque dentro dele as coisas não estão resolvidas. Ele sabe que Deus tem algo com ele, mas ele não consegue identificar isso. Ele atropela as coisas, ele enterra seus pecados na areia. Ele tem um monte de coisa não resolvida dentro dele, e pode parecer chocante o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Muitos de nós encontram nas igrejas os seus desertos. Muita gente encontra nas igrejas o seu esconderijo da vida. Torna a igreja um lugar de improdutividade, mas que de alguma forma serve para se esconder daquilo que aconteceu lá atrás. Próximos fisicamente, mas longe, muito longe do propósito. Aliás, as pessoas acham que evangelho é nós nos aproximarmos de Deus, é como se fosse algo geográfico, quando na verdade evangelho é nós nos parecermos com Deus. É completamente diferente. Evangelho não é uma condição geográfica, queridos. Evangelho é a transformação do caráter. Moisés sabia que Deus tinha um plano, mas ele arruinou com as suas próprias mãos, porque ele agiu no impulso, porque ele foi precipitado. E eu vou dizer uma coisa para você: cuidado com a sua precipitação. Cuidado com as decisões que você toma no impulso, porque isso é loucura na palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14, 29, que a pessoa paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado mostra a sua loucura. Ele agiu precipitadamente. Aí sabe o que acontece? Quando ele chega lá no deserto, ele vai constituir uma família. Vocês estão entendendo ou não? Aparentemente, é uma história de sucesso. Estudou nas melhores faculdades, se transformou poderoso em palavras e obras, alcançou tudo o que poderia ser alcançado na intelectualidade. Agora, ele vai constituir uma família. Ele se casa com uma mulher chamada Zípora, e ele tem filhos. Querido, se eu contasse a história somente por esse olhar, você ia dizer: mas esse cara é um cara de sucesso. Esse homem alcançou tudo que qualquer homem gostaria de alcançar. Mas como eu disse, havia algo dentro dele que não estava resolvido. E quando o filho dele nasce, eles davam um nome para o filho de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. E ele pega o seu primeiro filho e dá o nome do filho de Gerson.
E o significado de Gerson é: peregrino sou em terra estranha. Ele está dizendo: eu continuo sem saber quem eu sou. Beleza, estudei pra caramba, vivi grandes coisas, agora tenho até família, filhos, mas continuo não sabendo quem eu sou. Para mim, eu sou um peregrino em terra estranha. Eu estou vivendo aqui, mas eu sou um estranho aqui, mas lá eu também sou. Eu não sei quem eu sou, eu não sei onde me encaixar nisso. Sou peregrino, não tenho pátria, não tenho terra, não sou ninguém. E com esse pensamento, ele vive mais 40 anos. E agora, com 80 anos, Deus vai visitá-lo lá no deserto. Eu amo, gente, é assim, era apenas mais um dia de mesmice, talvez como um domingo como esse. Era apenas mais um dia somente. Ele acordou e não sabia que aquele dia poderia ser diferente. Mas Deus escolheu aquele dia para visitá-lo no seu deserto. E basicamente Deus chega e diz: olha, Moisés, eu não me esqueci de você. Eu quero usar você, eu tenho um propósito na sua vida. Mas quando aquilo bateu no coração de Moisés, não fez o menor sentido. Baseado nisso que eu estou expondo aqui. Olha o que esse homem já tinha vivido, gente. E outro, o cara está já com 80 anos. Que? Agora? Muitos anos já se passaram. Aquilo não fez sentido no coração de Moisés. Moisés olha para Deus e diz: mas quem eu sou? Quem eu sou? Mas tem uma boa notícia: Deus queria usar tanto Moisés. E a boa notícia para você é que Deus quer usar tanto você. E ainda que essa seja uma boa notícia, para muitos não é. Porque Deus chega e parece que a gente olha para Deus assim: opa, peraí, tu está querendo mexer no meu mundinho? Aqui no meu espacinho, é pequenininho, mas é bem organizado. E isso que tu está me pedindo é me tirar da minha área de conforto. Eu já aprendi a lamber as minhas feridas. Eu aprendi a fazer curativos. Eu não consigo curá-la, mas já consigo fazer curativos. Me sinto um pouco melhor. Aí tu chega e quer que eu abra mão disso. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero que você redobre a sua atenção. Moisés sempre soube que Deus tinha algo com ele. Vou repetir. Moisés sempre soube que Deus tinha algo com ele. Em Atos 7:25 revela um negócio de Moisés tremendo. Revela que no momento em que ele foi se apresentar para os irmãos dele lá atrás, quando ele matou o egípcio, a Bíblia diz assim: ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo. Mas não compreenderam. Moisés sabia que Deus tinha algo com ele para salvar, para libertar o seu povo. Mas ele atropelou. Ele fez tudo errado, mas ele sabia que Deus tinha algo. Ele fugiu, mas ele sabia. Ele viveu no deserto, mas ele sabia. E talvez isso seja o mais perturbador para muitos de nós. A gente vive as nossas vidas, mas você sabe que Deus tem algo com você. E isso não é porque eu estou falando, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você sabe que existe um propósito de Deus na sua vida, e que vai muito além do que você está vivendo até agora. E como eu disse, eu duvido que você chega no pé da capacitação de Moisés. Você já pode ter sido muito capacitado, você já pode ter feito muitas coisas, Moisés também fez. Você pode até ter já instituído aí uma família, criado uma família, você pode estar com filhos, mas você sabe que Deus tem algo a mais com você, você sabe. É inexplicável. Isso é tão verdade que se fosse olhar só para a sua vida, você jamais estaria aqui, mas você está aqui, dentro de uma igreja, sentado numa cadeira. Por quê? Porque você sabe que Deus tem algo a mais com você, com a sua família, com a sua casa. Deus tem um propósito. E você sabe. Amém? Quem sabe aqui diz amém. Eu sou o primeiro a levantar minhas duas mãos.
A gente sabe que Deus tem. Então Deus vai tirar Moisés do deserto para colocá-lo. Deus vai tirar Moisés da história dele para colocá-lo na história de Deus. E eu acho isso lindo. E para tirar Moisés daquele deserto, depois de 80 anos, é muita mania, gente. É difícil. Depois de 80 anos, tirar. Você está aí vivendo algumas coisas, faz 1 ano, 2, e parece que você vai. É isso aí mesmo, acabou, você chegou no fim. Imagina para Moisés. Então Deus vai usar algumas coisas para tirar Moisés de lá. E eu quero compartilhar isso com vocês bem brevemente. A primeira coisa que Deus vai usar para tirar Moisés de lá, Deus vai fazer alguns sinais. Não é show de mágica. Cada sinal, Deus está ensinando uma lição. E o primeiro sinal, Moisés está no deserto. E ele olha para uma sarça. E a sarça está pegando fogo. Mas a sarça não se consome. Eu não sei se você sabe o que é uma sarça, mas é uma das coisas mais decepcionantes que eu descobri na minha vida. Eu achei que sarça era alguma coisa diferente. Queridos, na península do Sinai, existem 3 coisas: areia, pedra e sarça. A sarça é a praga do deserto. Pensa num arbusto ridículo de tão feio. Uma coisa absolutamente sem graça, sem cor. E como se não bastasse ainda, você não pode nem tirar foto, nem fazer uma selfie com a sarça, porque é cheio de espinho. A sarça é uma coisa que não serve para nada. E o mais decepcionante é que não tem lá um lugar onde a sarça... Não, querido, é praga, tem para todo lado a sarça. Que sem graça. E detalhe, por causa do calor do deserto, algumas acabam pegando fogo mesmo. O que torna isso ainda mais comum. Só que assim, pegou fogo, ela queima e vira pó. Ela não serve para nada. Mas quando Moisés olhou uma sarça pegando fogo, o que chamou a atenção é que a sarça permanecia a mesma. O fogo nela, mas a sarça não se consumia. E quando Moisés viu aquilo, a Bíblia diz assim, que ele diz: eu me virarei para ver esta, olha como ele define, maravilha. A maravilha está na sarça? Não, a sarça não presta para nada. Onde está a maravilha? No fogo em si? Não, porque elas incendeiam mesmo. A maravilha está no fato de que existe um fogo nela, mas ela não se consome. Queridos, a primeira lição que Deus está ensinando para Moisés é muito simples. A sarça representava o próprio Moisés. A sarça representa, está preparado aí para ouvir, não? Representa você. A sarça representa eu. Deus estava dizendo para Moisés assim: eu sei exatamente quem você é. Eu sei que você não passa de uma sarça cheia de espinhos. Mas se o meu fogo arder em você, você fará maravilhas. Essa é a mensagem da sarça, querido. Essa é a mensagem da sarça. Posso falar uma coisa? Se você acha que Deus está enganado a teu respeito, você está totalmente equivocado. Ele sabe de todos os nossos defeitos, das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas não é sobre a sarça, é sobre o fogo que pode arder na sarça. A mensagem não é sobre nós, mas é sobre Ele. A primeira mensagem que Deus está dando para Moisés é: deixa o meu fogo arder em você. O segundo passo é que quando Moisés olha para aquilo, Moisés diz: eu vou lá. Eu quero ver isso mais de perto. E quando Moisés vai dar o primeiro passo, o Senhor diz para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar que tu está é santo. Queridos, é muito, muito simples. Deus está dizendo para ele assim: eu sou um Deus de graça e de misericórdia, mas eu sou santo. E Deus está dizendo para ele: o que eu tenho para fazer na sua vida é grande, mas o pó da velha vida não pode vir junto. Essas sandálias pisaram em todo tipo de lugar e viveu todo tipo de coisa. Aqui não entra. Eu só quero você, não os teus pecados, porque eu sou santo. Não existe êxito sem santidade. A palavra de Deus nos impulsiona a tomar um choque com a santidade. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, versículos, todo o texto, mas os 5, diz que quando Isaías viu a glória de Deus e a santidade de Deus, a Bíblia diz assim no versículo 5, Isaías escreveu: então eu gritei, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele diz que um anjo do Senhor pegou com uma tenaz, uma brasa do altar, e queimou os seus lábios. E quando ele queimou os lábios, ele foi purificado. Então ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe o final do versículo 8 com o começo do versículo 5. Começo do versículo 5. Então eu gritei, ai de mim. Ele reconheceu o seu estado de miséria. Como é que termina o versículo 8? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que tem no meio? O impacto da santidade. A purificação. Queridos, se você quer viver o que Deus tem, lembre-se de quem você é. Mas não se esqueça de que Deus é santo. Deus está dizendo: eu quero você, mas tira as sandálias dos teus pés. Finalmente, caminhando aqui para os sinais de Deus, Moisés agora vai começar a interpelar Deus, e ele vai dizer: como que eles vão crer em mim? Como que eles vão crer que o Senhor me apareceu? Isso está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés está aqui. Moisés olha e diz assim: eu tenho uma vara, eu tenho um cajado na mão. O Senhor diz: solta esse cajado no chão. Solta, Moisés, o cajado no chão. E quando Moisés solta, o cajado bate no chão e vira uma cobra. Ganha vida. E aquilo começa a correr atrás de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés fugia daquela cobra. E Deus olha e diz para ele: Moisés, pega a cobra pela cauda. E a gente sabe, queridos, que você pode conhecer muito pouco de cobra, mas você sabe que você não pega uma cobra pela cauda. Você tem que pegar ela pela cabeça, porque senão ela se vira contra você. Mas é interessante como Deus trabalha ao contrário. Não é na nossa capacidade, mas é naquilo que Deus vai fazer. Eu não sou um especialista em cobra, mas eu sei disso. Hoje de manhã eu estava contando aqui que muitos anos atrás, o Brian ainda estava aprendendo a andar, e a gente morou numa casa que tinha uma porta de dentro da casa para a garagem. E eu fui pegar um negócio na garagem. Quando eu abri a porta da garagem, tinha um degrau, e eu passei por cima, tinha uma cobra enrolada no degrau, naquele degrau. E eu passei com o pé por cima dela e pisei lá, e entrei dentro da garagem e não vi a cobra. Em algum momento, quando a garagem estava aberta, entrou essa cobra ali. E nisso o Brian veio lá atrás de mim. Vem até hoje, vocês repararam? Ele veio atrás de mim, meio que segurando, estava ali muito pequenininho. E ele botou o pé e ele fez esse movimento. E ele ia pisar em cima da cobra enrolada. E quando ele fez esse movimento, e ele me chamou, falou alguma coisa, e eu olhei para trás, e eu vi a cobra enrolada no degrau, e eu vi o pé dele nessa posição. Eu dei um grito.
tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que ele estava assim, ó. Ele caiu para trás. Bom. Até a cobra, eu acho que pensou, caneco, rapaz. Ficou aqui, eu morro com esse grito. Eu acho que se eu fosse um super-herói, eu teria o poder do grito. O grito foi tão alto que ele caiu para trás, e eu fechei aquela porta e entrei em briga corporal com aquela cobra. Lutei com aquela cobra dentro daquela garagem, mas eu a venci. Amém? Depois eu deitei à noite, ficava tomando choque, achando que a cobra ia subir na cama. Qualquer um de nós sabe, querido, que não dá para pegar uma cobra. Eu não peguei, eu peguei aquela cobra, usei uma pequena ferramenta, uma pá que eu tinha dentro da garagem. Mas, porque eu não queria nem chegar perto. Mas Deus disse para Moisés, pega pela cauda. Gente, que papo é esse? Mas se é Deus que disse, é Deus que faz. E quando Moisés pega na cauda, ela se transforma em cajado. Ela se transforma em cajado novamente. O cajado na mão de Moisés, queridos, representa nada mais, nada menos do que o seu e o meu chamado. E o que Deus está dizendo é, o que já está na sua vida eu vou usar. O que está nas suas mãos eu vou usar. Eu vou trazer vida para aquilo que já está contigo. Deus nos usa nas nossas características. Deus usa a nossa forma, o nosso jeito de ser, para cumprir o propósito dEle. Aqui está o grande problema, é que quando aquilo que já está na nossa mão toma vida, a gente foge. E Deus está dizendo, está fugindo por quê? Se eu só estou trazendo vida àquilo que já estava contigo. E que era usado de forma errada, equivocada. Pegue, não tenha medo, tenha fé. E Moisés pega, e com aquele cajado, Moisés enfrenta o império do Egito. Com aquele cajado, Moisés encosta no Mar Vermelho e o mar se abre. Com aquele cajado, Moisés encosta na rocha e a rocha jorra água para o povo beber. Com aquele cajado que já estava ali. O que faltava? Deixa eu usar o que já está na sua mão. Quando Deus usa, queridos, aquilo que já está em nós. Mas quantos de nós, Deus diz, deixa eu usar, mas a gente foge disso. A gente corre, a gente não quer se envolver, mas há um cajado na sua mão. Ouse acreditar no que Deus pode fazer através da sua vida. Não bastava esse sinal, Deus vai dar mais um sinal para Moisés, e esse é o que mais me pega. Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, pega a sua mão, preste bem atenção, e coloque no peito. Moisés pega a mão dele, e coloca aqui por dentro e coloca no peito. E Deus diz para Moisés, agora mostra a tua mão. Quando Moisés mostra, a mão está leprosa, branca como a neve. E aí o Senhor diz para ele, Moisés, coloca a sua mão no peito de novo. Ele coloca. Mostra a mão, Moisés. E ele mostra. E a mão está completamente curada e sã. Você acha que isso era uma mágica que Deus estava fazendo para convencer Moisés? Não, queridos. Quando Moisés coloca a mão no coração e mostra, é só lepra. O coração de Moisés estava cheio de mágoas, de rancores, de tristezas, de injustiças, de descrenças, de choro. Gente, Deus não quer maquiar ninguém aqui não. Deus conhece as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos erros. E a maioria de nós, para esconder os próprios pecados, aponta dos outros. Nos dedicamos a apontar o pecado dos outros, do alto do nosso pedestal de arrogância religiosa. Nos dedicamos, nos alimentamos disso. Mas graças a Deus,
que Deus é um Deus de segunda oportunidade. O Senhor disse para ele: é isso que tu tem aí, Moisés? Eu imagino Moisés petrificado com a mão cheia de lepra. É isso. Então isso é o que veio de você para mim? É, Senhor. Então leva a mão no peito agora, porque é isso que vai ser de mim para você. E quando ele leva, ele tira, e ele está completamente curado. O que eu tenho para te oferecer que não seja os meus pecados? E Deus olha e diz: o que eu tenho para te oferecer que não seja a minha graça, o meu amor por ti. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Diga comigo: onde aumentou o pecado, levante a sua mão. Superabundou a graça. A graça. A graça. Deus sabe que por fora pode parecer tudo bem, mas o Senhor diz para Moisés: eu sei o que tem dentro do teu coração. Coloca a mão no peito diante dele, e a graça de Deus será derramada sobre a sua vida. Aquele homem sem destino, sem família, sem nação, e Deus olha para ele e diz: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você não tenha uma referência próxima de paternidade, de família, mas eu quero lhe dizer que antes da eternidade, eu já escrevi a tua história. Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. 1 João 3,1: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. Oh, que coisa mais maravilhosa. Pastor, você não tem a menor ideia do que eu vivi. É verdade, e para falar bem a verdade, não quero nem saber também não. Você não sabe o que eu passei. Queridos, o que eu quero lhe dizer é que a questão não é a tua história, a questão é que existe um Deus que quer te tirar da tua história, para colocá-lo na história dele. Essa é a diferença, porque essa é a graça de Deus. E finalmente, Deus olha para Moisés, e Moisés chega diante de Deus e diz assim: estou entendendo tudo, mas tem só mais um problema. Eu não sei falar. Eu sou pesado de boca e de língua. A minha palavra sai toda arrastada. Muito tempo no deserto acaba com a gente. O homem que era poderoso em palavras, agora 40 anos depois de deserto, diz assim: ó, eu não sei falar não. Queridos, para o Deus que já fez os sinais que havia feito até aqui, não era só Deus olhar e dizer assim: seja curado agora? Sim ou não? Não era só Deus chegar para ele e falar assim: opa, esse é o teu problema? Fala, meu filho. Pronto. Não é eu o Deus que criei a boca? Não é Deus o Deus que criou a língua? Então solta, eu te curo aqui agora. Tantos sinais e tantos milagres, agora eu vou fazer esse na sua vida? Não. Deus olha para ele e, ao invés de respondê-lo com um milagre, Deus responde com uma aliança. Deus não cura Moisés. Deus olha para Moisés e diz assim: sabe o teu irmão Arão? Enquanto eu estou falando contigo aqui, eu também estou falando com ele lá. E é assim, ele está quase chegando aí já, o ônibus dele está parando aí já. Eu já toquei no coração dele, ele está vindo pelo deserto só para te encontrar. E vai ser um encontro de grande alegria. E Arão sabe falar. Então, eu falarei contigo, tu falarás com Arão, e Arão falará com Faraó. O que Deus está ensinando é: por melhor que você seja, você nunca caminhará sozinho. Deus está dizendo: você não é autossuficiente. Você está achando o quê, Moisés? Que você é o bichão? Que você sozinho vai... Não, não, querido. O que falta em você está... Escute a palavra. O que falta em você está no seu irmão Arão.
E o que falta em Arão está em você, Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? Que ninguém aqui é autossuficiente. E o dia que você achar que você se basta, desculpa, você acabou. O dia que você achar que você não precisa de ninguém perto de você, acabou. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: nisso conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga comigo, o que falta em mim, aponta para alguém e diz, tem em você. Eu vou terminar, queridos. Eu poderia ficar aqui falando sobre Moisés, que é um personagem que eu amo tanto e fala tanto comigo. E para terminar, eu quero que você fique de pé e nós vamos terminar juntos, por favor, para você descansar um pouquinho aí da cadeira. Escute agora, por favor, redobra a sua atenção. Você levantou e a tendência é dispersar o pensamento, mas se concentra, por favor. Escute, Moisés está pronto. Moisés está curado. E quase que eu ouvi um amém. Se alguém fez menção de falar, mas segurou. Vou repetir, Moisés está pronto e curado. Moisés está pronto e curado. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. E com uma coragem e com uma fé que ele jamais experimentou na vida. Jamais. Ele vai confrontar os poderes do diabo. Depois dos 80, tá? Ele vai libertar o povo. E ele vai se tornar o maior líder que essa terra já viu. Muito mais do que um rei, porque o rei reina sobre um reinado já estabelecido. Moisés não tem reinado, ele vai libertar um povo e vai liderar esse povo. É um espinheiro, cheio de traumas, cheio de crises. Um espinheiro que decidiu não parar de queimar. Um espinheiro que ouviu a voz de Deus. Eu vou terminar por onde eu comecei. Êxodo 3:10. Vá, pois agora, Moisés, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus disse a ele: eu estarei com você. Eu estarei com você. Você pode levantar sua mão só por um instante? O Senhor diz assim, ó: eu estarei com você. Não, mas são tantos espinhos, são tantas coisas que me fizeram, tantas revoltas, tanta rejeição, tanto abandono, tantas coisas que não deveriam ser ditas. Moisés olha e diz assim: ok, mas a hora que eu chegar lá diante de Faraó e Faraó me perguntar: quem é o Deus que te mandou aqui? O que eu respondo? Aí aqui está o segredo, queridos, do texto todo. O Senhor diz: diga a eles, eu sou o que sou. E você dirá a eles: o eu sou me enviou a vocês. Pronto, descobrimos o segredo. Não é o eu sou de Moisés,
quem eu sou? Mas é o eu sou de Deus. É o eu sou de Deus no eu sou de Moisés. Ah, queridos, não é sobre você, mas sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é sobre a sua história, porque existe uma história fora da tua história, que é a história de Deus para a sua história. Não importa o que você tenha passado, vivido, se o fogo arder, como na sarça, se você tirar as sandálias dos teus pés e abandonar esses hábitos que você sabe que destroem a sua vida espiritual, se você deixar que Deus use aquilo que já está na sua mão, se você for sincero em orar e mostrar a sua mão e dizer: Senhor, olha o que eu tenho, só tristezas, mágoas e angústias. Se você fizer aliança com quem está caminhando para o céu, meu irmão, minha irmã, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Finalmente, e aqui eu termino, Moisés viveu até os 120 anos e morreu. 40 anos, 40 anos, 40 anos, 120. E a gente sabe que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu que ele era tudo. Poderoso em palavras e obras, ele disse: não, quem vai libertar o povo aí sou eu mesmo, no peito, vou matar egípcio e vou entrar pelo meio, porque eu. 40 anos aprendendo, eu sou tudo. Aí ele é obrigado a fugir para o deserto. E ele leva 40 anos para descobrir que ele não era nada. Nada. Mas Deus o visita. E agora ele vai viver os últimos 40 anos descobrindo que Deus é tudo. 40 anos eu sou tudo. 40 anos eu não sou nada. 40 anos Deus é tudo. O grande eu sou no meu eu sou. No meu eu sou. No meu eu sou. Reconheça isso na sua vida. A Bíblia diz que Moisés tinha um sentimento de que ele seria o libertador de 3 milhões de pessoas. Mas quando ele foge, ele chega num poço com 40 anos de idade. Tinha 7 mulheres dando água para o seu rebanho. E vieram os pastores e começaram a brigar com aquelas mulheres. E ele olha aquela briga e ele defende aquelas mulheres. É assim que Deus faz. Não, Deus me deu um chamado. 3 milhões de pessoas. É, querido, mas Deus te pega, te põe lá no deserto e fala assim: aham, é isso mesmo que eu tenho. Mas começa por aqui. Menos. Eu sou mais. Não, mas são 3 milhões. Começa com essas 7 mulheres aqui que estão aí apanhando desses. Começa aqui. Queridos, há uma graça de Deus sobre nós. Há uma graça de Deus sobre nós. E o Senhor te diz nessa noite: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas.